Graça e paz, louvado seja o Senhor. Boa noite, estão todos bem? Amém? Deixa eu tomar um fôlego aqui. Eu estou tomando alguns remédios e eles deixam minha boca muito seca, resseca demais. Vou deixar essa água aqui, tá, pastor? Não tira, não. Então, estou com uma dificuldade. Aí vocês me perdoam. Se alguma hora também me faltar o ar e eu precisar de respirar. Amém? Boa noite você que está em casa, louvado seja o Senhor que você está aí. Amém? Louvor que agrada o Senhor, aquele louvor que vem do seu coração, né? A meditação do seu coração, a entrega que você faz de coração ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, eu louvo pelas pessoas que estão aqui presentes. Que Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus. Principalmente agora com a palavra do Senhor. E ela está registrada em Mateus capítulo 7, apenas os versículos 13 e 14. Amém? Está ali. Deus coloca cada tema no meu coração, né? Tem hora que eu fico assim. Deus, Ele gosta, né? De umas coisas assim. E se Deus mandou, tem que falar, né, irmãos? Graças a Deus. Não sou boba, não vou ficar calada, não. Deixa eu pegar meu auxílio aqui, gente. O espírito é jovem, né? Mas a pessoa não é tanto assim. Precisa de uma ajuda para ler aqui. Vamos à palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Perdão, eu li uma expressão errada. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E Deus me levou nesse versículo, irmãos, porque, não ligue, tá, gente? Vou beber água quase de segundo em segundo. Uma pessoa comentou comigo, e talvez alguém também tenha comentado contigo, não sei, e falou assim que hoje, servir ao Senhor parece que é mais fácil. Está mais fácil servir ao Senhor hoje. E pensando nisso, eu vi que não é que ficou fácil servir ao Senhor nos dias de hoje. É que a metodologia para propagar o reino de Deus mudou. Algumas coisas mudaram, não é verdade? O que a igreja antiga, vamos dizer assim, né, para trás, o que as pessoas faziam para anunciar o evangelho de Deus, ou como elas procediam, tem muita diferença nos dias de hoje. Amém? Eu há de concordar comigo que antigamente as pessoas e a sociedade eram totalmente diferentes do dia de hoje. Concordam comigo? Muita coisa mudou. Até a mente das pessoas mudaram. Então, por nós vivermos naquele tempo, daquele passado, né? Nós temos sofrido muito, né, servindo ao Senhor, né? Sofrido um pouco mais. E porque servir a Deus antigamente era mais rigoroso, vamos dizer assim. Então, as pessoas hoje estão achando que servir a Deus ficou muito mais light, vamos dizer assim, mais moderno. As pessoas estão modernizando. É isso mesmo. Só que, irmão, se você vai analisar, estou querendo que você faça uma comparação entre o passado e os dias de hoje. Você vai analisar que hoje
o evangelho, ele tem que competir com muito mais coisas que distraem as pessoas. Amém? Antigamente, eu vou te dar alguns exemplos que isso aí já, é do nosso tempo atual. Olha, antigamente, as pessoas, elas trabalhavam de quê? De segunda a sexta. Você não via ninguém falar de sábado a domingo. As pessoas trabalhavam batendo cartão de segunda a sexta. E hoje? Hoje nós temos o quê? Terceirão. 3 turnos. Não é verdade? Muitas firmas têm 3 turnos. Tem o tal de 12 por 36. Esse horário de trabalho. E sabe o que nós temos hoje? Televisão. Antigamente o povo não tinha televisão, não. Eram poucos, só os ricos possuíam televisão. Então nós fomos adaptando. Você quer que é mais atualizado ainda? Hoje nós temos shoppings. Disputa com o evangelho. Nós temos shopping. Nós temos o quê? Celular. Hoje nós temos internet. E com a internet vem um monte de coisas, principalmente a Netflix, né? O povo ama Netflix, vídeos aí no YouTube, essas coisas todas. Irmãos, mudou. Aí eu vou analisar. O evangelho disputa com tudo isso que eu te falei, e você pode achar mais coisas por aí, que antigamente não tinha. Então, hoje está um pouquinho complicado, não está? Mas o que acontece? O evangelho hoje tem que disputar com isso tudo, e a igreja tem que ser ainda o quê? Criativa. Nós temos que ser criativos, a competir com essas coisas, porque senão a igreja se torna o quê? Chata, sem graça, porque não é atrativa como a tecnologia atual. E eu penso que é por isso que muitos confundem que a igreja atual está muito moderna e está trazendo o mundo para dentro da igreja, para dentro dela. Pois que há uma confusãozinha aí, porque nós estamos usando tecnologia, mas o mundo mudou, as pessoas mudaram, amém? Então eles pensam, não há diferença entre as pessoas, lá fora, com as pessoas aqui de dentro. Porque houve realmente uma mudança. Algumas pessoas realmente se embaraçaram nessa vida, e foram engodadas por essas coisas. Então, aos olhos dessas pessoas, mais antigas, uma coisa assim, vou dizer assim, elas pensam, a igreja está muito moderna, está trazendo o mundo para dentro da igreja. Não há diferença, a gente olha para as pessoas a mesma coisa. Mas antigamente a gente reconhecia um crente como? Saião lá no pé, o cabelo aqui todo despontado, mais ou menos assim, blusa até aqui, aquela cara, que hoje a gente se cuida um pouquinho, aí a gente se mistura um pouquinho, porque a gente está se cuidando. Mas a gente olhava para aquelas pessoas e falava assim, é crente. Por quê? Saião, blusa, O homem, com aquelas calças social, nada combinando, um abobrão aqui, um marrom aqui, um ternão listrado, aquelas coisas doidas, porque era assim, irmãos. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria, que hoje nós estamos diferente de antigamente, mas eu quero dizer que a essência do evangelho de Deus não mudou. Amém? A essência não mudou da palavra, ainda é a mesma. Quem mudou? Fomos nós. O mundo muda e nós temos que acompanhar. Amém? Aí, se não fosse o Anselmo, seu coração grande, com essa tecnologia aqui de transmitir o culto online, que a sua equipe participa, mas primeiro foi no coração do Anselmo, este culto, os outros cultos, não chegariam nas casas. Outras pessoas não ouviriam a palavra do Senhor.
Então a essência do evangelho não mudou. O que nós lemos em Mateus? Que a porta continua o quê? Estreita e apertada. Mesmo com tanta tecnologia, a porta continua estreita e o caminho continua apertado. Só que hoje nós não precisamos mais viver sobre regras humanas, vamos dizer assim, que também nos escravizavam antigamente. Eu vou dizer aqui realmente o que é o tal do uso e costume. A Bíblia tem doutrina? Tem. Mas nós éramos escravizados por uso e costume. O que aconteceu conosco, irmãos? Nós entramos por essa porta e o que aconteceu conosco? A nossa mente foi liberta. Ela foi transformada. A sua foi? Aleluia? Amém? A nossa mente foi liberta, ela foi transformada. Nós aprendemos a viver como, irmãos? Nós aprendemos a servir a Deus por amor. Que muitos antigamente não faziam assim, né? Nós aprendemos a viver e a servir a Deus por amor, porque nós queremos. Ninguém aqui foi obrigado a vir neste culto. Creio eu que não. Você veio porque quis. Amém? E não por medo, porque antigamente o evangelho era assim, né? E não por medo de ir para o inferno. Ou porque nós éramos coagidos, pressionados a ir para a igreja. A nossa mente foi liberta. O que aconteceu conosco, irmãos? Nós fomos atraídos e impactados por este amor, por esta palavra de Deus. Por isso que você hoje é diferente. Por isso que você pensa hoje diferente. Amém? Você pensa diferente. Você lê Bíblia. Amém? Você está analisando a Bíblia. Hoje você não vive mais sobre regras humanas em que o pastor falava ou o padre, sei lá quem falava, e você vivia sobre aquelas palavras, sem conhecimento, sem busca, sem saber o porquê. Não é assim que Deus quer. Não é robô, são filhos. Amém? Então, a sociedade mudou, nós mudamos porque nós fomos transformados pela renovação do nosso entendimento no Senhor. Glória a Deus. Então nós temos que crescer. Só que acontece um negócio. Com essa evolução, né? Toda essa tecnologia, o problema de muitos é que eles se envolvem mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Eles vão se embaraçando tanto, gostando, amando mais as coisas do mundo e se perdem. Aí o que acontece? Põe a culpa na igreja. Põe a culpa no pastor, nos líderes. Porque eles não fizeram assim. Eles não pressionavam. Porque antigamente era assim, irmãos. Se você está aqui porque você gosta do pastor, eu vou te dizer uma coisa, você não vai para o céu. Só porque você gosta do pastor. Você tem que amar a Deus e amar a todos e servir ao Senhor. Amém? Não é só por causa dele, tem que ser por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício. Aí você vai entender o amor por todos os irmãos. E não colocar a culpa, porque a igreja não é mais severa, porque a igreja não é mais rigorosa. Irmãos, você está aqui voluntariamente. Nós estamos te ensinando a amar a Deus, porque você quer que flui dentro de você. Você tem que saber o que eu estou fazendo, qual é a minha postura diante de Deus. Eu estou sendo enganado, estou sendo engodado pelas coisas do mundo, porque a tecnologia, realmente a modernidade, ela vai te atrair. O que acontece? Como a porta é estreita e o caminho é apertado para o céu, para o inferno é o quê? Tudo colorido. Tudo atrativo, tudo iluminado. Para te chamar a atenção, para te atrair. Porque o caminho de Deus é apertado. Porque é muito mais gostoso servir
a seguir, este caminho largo e espaçoso. Só que são escolhas nossas. Nós é que temos que decidir, irmãos. O que nós vamos fazer com a nossa vida, com relação ao nosso amor que nós professamos ao Senhor. Porque o caminho ainda é espaçoso e largo para o inferno. Estão me entendendo? A palavra não mudou. O mundo pode mudar, mas a palavra não mudou. Você pode viver neste mundo e não ser influenciado por este mundo. Essa é a nossa pregação, não é? Você vive neste mundo, mas você não pode ser contaminado por este mundo. Porque o caminho largo é muito mais gostoso para essas pessoas. É muito mais divertido à vista, é muito mais colorido. Porque é isso que Satanás quer que nós vejamos, que as pessoas vejam. Amém? Esse caminho é gostoso. Aí o que eles pensam? Por que eu vou ficar num lugar em que eu só sou cobrado, criticado e não tenho liberdade para nada? Irmãos, essa é a visão daquela pessoa que ainda não teve uma experiência, ainda não se converteu ao Senhor de verdade. Ele se sente obrigado a fazer. E quando você é obrigado a fazer, é chato. Estou trazendo a realidade do nosso mundo atual, irmãos. Eu vejo assim as cabecinhas dos adolescentes, dos jovens, eu penso assim, nossa, dá uma confusão, né? Uma indecisão, o que eu faço? Eu gosto da igreja, eu quero servir ao Senhor, mas nossa, a minha amiga, na minha casa, lá fora, nossa, o que eu faço? Irmãos, nossa vida, ela é feita de escolhas. E o próprio Deus nos fala qual caminho, isso é interessante. Deus é tão lindo que Ele se preocupa conosco e Ele fala qual caminho nós devemos seguir. Mas a escolha é nossa. Eu quero deixar isso bem claro para você. Tudo que você faz é responsabilidade sua. E eu acho isso tão tremendo em Deus que Ele deixa você até escolher o caminho largo e espaçoso. Nós podemos escolher o caminho largo que conduz ao inferno. Deus não quer. Ele faz de tudo para nós não irmos para lá. Só que o que acontece? Deus não interfere no nosso livre arbítrio. Só que Ele fala o quê? Lá em Deuteronômio 30, versículo 19. Ajuda aí, Rian, para mim. Ele diz assim. Não, é 30, 19. Isso. Olha para você que interessante, o que Deus está nos ensinando. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deus nos fala qual que é o caminho. E Ele fala, a porta é estreita, o caminho é apertado. Depois nós vamos falar sobre isso. Largo e espaçoso é o caminho que conduz para a morte. Ele fala, escolhe, pois, a vida, para que você viva. O próprio Deus está ali dizendo, vai, eu estou te chamando, mas se você não quiser, eu não posso te forçar. É contra a minha natureza, contra a minha essência, vamos dizer assim, contra o princípio de Deus, que Ele não pode pecar contra o próximo, né? E ir contra o seu próprio princípio, que é o livre-arbítrio. Ele te chama, Ele te convida, mas é você que escolhe. Então, Ele nos dá um conselho. Escolhe a vida, escolhe o caminho apertado. Irmãos, esse caminho apertado hoje é renunciar muitas coisas. E eu vejo que pregar o evangelho hoje
Não estou criticando quem acha que antigamente era pior. São óticas, né? Visões das pessoas que são diferenciadas. Mas pregar o evangelho para mim hoje, irmãos, ficou muito mais difícil. Porque você tem que disputar com muitas outras coisas que são muito mais atrativas do que estar aqui sentado hoje ouvindo esta palavra. Muitos poderiam dizer, eu rejeitei uma festa para mim ir. Nossa, tinha um filme da hora para mim ver na minha casa e eu tive que ir porque minha mãe me arrastou. Pregar o evangelho hoje ficou muito mais difícil, ao meu ver. E aceitar a Jesus ainda, nem se fala. Se pregar já está difícil, para a pessoa aceitar, irmãos, hoje, mediante essa tecnologia toda, a faculdade, que muitos dão mais ouvido aos professores de faculdades, a esses blogueiros aí no YouTube, dão mais ouvido, para eles é muito mais interessante, é muito mais certeiro, mais certo, é verdadeiro, do que a própria palavra de Deus. Então, para mim hoje, pregar o evangelho e convencer, né, através do Espírito Santo de Deus, a uma alma a se entregar aos pés do Senhor, está muito mais difícil, para mim. Porque além de toda essa modernidade, tem o diabo por trás, que cega o entendimento da pessoa. Ela fica cega. Então, uma luta espiritual, uma luta constante, não é verdade? Além do diabo cegar o entendimento das pessoas, elas acham muito mais atrativo o caminho espaçoso. Por quê? Porque o caminho espaçoso, ninguém te incomoda, né? É confortável, porque é largo, é espaçoso. Você pode até dançar neste caminho, fazer o que você quiser. Porque este caminho não tem confronto. Não tem ninguém falando assim aqui, muda de vida, muda seu coração para o Senhor, né? Você tem que renunciar. Não, o caminho espaçoso é cheio de iluminação, da hora, é tipo uma rave este caminho, que delícia. É mais ou menos assim. Por isso que muitos preferem este caminho largo e espaçoso. Só que, ao meu ver, irmãos, eles estão trocando o céu por um prato de lentilha. Como o diabo cega o entendimento dessas pessoas, elas estão achando que estão comendo picanha. Mas, na verdade, quando essa pessoa escolhe o caminho largo e espaçoso, ela está aceitando um prato de lentilha. Pensa num prato que você não gosta. É este prato que você está comendo. Só que, a pessoa que escolheu este caminho, você está uma cegueira espiritual. Para você, é o prato que você mais gosta no mundo. Aí você está comendo lentilhas. Porque a pessoa pensa, por que eu vou me enfiar numa porta estreita e trilhar um caminho apertado? A gente pensa assim, para quê, gente? Não, a gente vai para a igreja só para sofrer? A gente vai para a igreja só para o povo ficar criticando a gente, falando as coisas? Tem gente que pensa assim. Mas eu vou te dizer uma coisa. Por que eu tenho que trilhar este caminho apertado e entrar por esta porta? Porque a morte de Jesus não foi barata. Não foi mesmo, irmãos. Um alto preço foi pago. E Deus, vou dizer aqui para vocês, guardem, é espiritual isso. Deus não vai banalizar a morte de Jesus como um espetáculo, deixando... Vou segurar aqui. Deus não vai banalizar a morte de Jesus, deixando qualquer um entrar no céu, irmãos. Seria como lançar pérolas aos porcos. Deus não vai deixar as pessoas entrarem no céu sem um convite e um passaporte. E eu quero explicar sobre isso, porque eu chamo a nossa salvação
de um passaporte, um convite em que Deus chama todas as pessoas para a salvação, não é verdade? Você aceitou este convite, falou, eu quero me entregar ao Senhor. Só que eu quero dizer, você está com o passaporte. Mas se você não receber um carimbo nesse passaporte, você não entra no céu. É assim que acontece. Quem já foi para o exterior sabe que ele tem que passar por uma entrevista e ele tem que receber um visto no seu passaporte. Ele tem que passar por todos os trâmites legais. E eu chamo isso, esse processo, de porta estreita e caminho apertado. Porque nós podemos, irmãos, possuir o passaporte. Todos aqui nós cremos pela fé que tem o passaporte, porque você aceitou Jesus, você recebeu este convite de bom grado. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que possuir um carimbo. Todo visto, irmãos, ele tem um tempo de permanência, né? Quem foi no exterior sabe essas coisas. Um tempo estipulado para ficar em outro país. Se você passar dessa data, você pode até ser preso se você for pego. Mas acontece, irmãos, que no reino espiritual, a nossa escolha, tanto para a vida como para a morte, não tem tempo. É para a eternidade. Amém? Então nós temos que pensar bem, escolher bem este caminho. Não é, eu vou fazer uma visitinha no inferno e vou ver como é que é lá. Se estiver muito quente, se estiver aguentando, já sofri inferno pior, calor pior. Não se engana, não. Se você escolher este caminho, é para a eternidade. Então, no seu convite aí, espiritual, que você tem na sua mão, no seu convite, tem que ter um carimbo, tem que ter um selo, tem que ter uma marca, que só aqueles que conseguiram entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado recebem. Porque senão seria muito fácil. Todos levantariam a mão, aceitei Jesus, não precisaram fazer mais nada. Mas você tem que entrar pela porta, e não é ficar na porta, passei da porta, e aí? Não, agora você tem que trilhar o caminho. Continua. E no versículo 14, desse mesmo texto de Mateus, diz, e poucos há que a encontrem. Essa porta. São poucos que a encontram. Por quê, irmãos? Porque muitos não querem se esforçar e nem renunciar àquilo que Deus está pedindo. A porta é estreita. Por quê? Porque só cabe você. E eu vou dizer mais detalhamento espiritual para você. Quem é essa porta? Essa porta é Jesus. E você tem que passar. Você tem que entrar por esta porta chamada Jesus. Por isso que a salvação, ela é uma decisão individual. Põe ali João 10:19 para mim. João 10:19. Tornou, pois, perdão. 10:9, isso. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Por isso que são poucos que a encontram. Porque, irmãos, é uma porta estreita. E essa porta se chama Jesus. E para eu passar por Jesus, eu tenho que renunciar a mim mesmo e me entregar ao Senhor. O caminho é apertado. Por que que o caminho é apertado? Aí eu vou colocar a minha concepção. O caminho é apertado para você não se perder com distrações.
porque esse mundo está cheio de distrações. Este caminho é apertado, este caminho apertado te mantém focado para o alvo que é Jesus, o final da caminhada. Por isso, poucos encontram e trilham este caminho. Tenha paciência comigo nessa bebeção de água. Então, o caminho é apertado por quê? Para nós não nos perdermos, ficarmos certinho. Opa, não dá nem para olhar para o lado, porque senão eu vou me distrair. Peraí, o que está acontecendo? É aquele ditado, o gramado do vizinho é sempre mais verde. Por isso que o caminho é apertado. Amém? Para nós mantermos focado. Essa é a minha visão, irmãos. Amém? Por isso que poucos escolhem este caminho. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Está lá em João 14,6. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, irmãos, eu vejo que servir a Deus hoje não ficou mais fácil. Mas são para as pessoas fortes, decididas, que têm convicção de quem realmente lhe chamou. Amém? Porque o caminho continua apertado e é para poucos. Por isso que poucos encontram, porque a porta se chama Jesus. E quando se fala em Jesus, para alguns dá até ojeriza. Porque é Jesus? Irmãos, aceitar ao Senhor Jesus e o seu senhorio é para quem entende e entra pela porta chamada Jesus. Para quem foi transformado, como muitos aqui de nós, como muitas pessoas que estão em outras igrejas, como muitas pessoas que receberam realmente esse chamado e foram transformados, libertos, mas renovados, irmãos, é diferente. Então, preste atenção, tudo que você fizer, qualquer escolha que você fizer, é responsabilidade sua, porque a palavra de Deus sempre está te mostrando o caminho certo a ser seguido. Amém? E ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Venha. Fique de pé agora em nome de Jesus Cristo. A mensagem não é longa, porque também não precisa. Pense bem, não seja ludibriado, não seja enganado por este mundo, com essas tecnologias, com essas modernidades. Amém? Nós temos que tirar proveito. Tome cuidado com o que você está vendo, o que você está fazendo. Muitas pessoas desistiram deste caminho, né? E abandonaram o Senhor, renegaram essa palavra, porque foi pelo caminho largo e espaçoso. Porque para eles foi muito mais atrativo, colorido, iluminado, mais gostoso. Ninguém enche a paciência dele, ninguém fala nada com ele. Ele não tem que mudar de vida. Só que estão se enganando. Porque no final da sua vida, ele não vai ver a luz. Ele vai ter só trevas e escuridão. Porque à primeira vista o caminho é largo e espaçoso. É como se estivesse caindo para um despenhadeiro. E vão lá, caindo um após o outro. Feche os seus olhos. E em nome de Jesus Cristo, se ainda lhe falta convicção da sua certeza de salvação, e você ainda está dividido entre o mundo e Deus, a sua palavra e o seu serviço, medite hoje. Ele mesmo fala lá em Deuteronômio: escolhe, pois, a vida, porque eu tomo os céus e a terra por testemunha do que você tem feito, do que você tem vivido, do que você tem falado.
E eu quero dizer que existe o céu e o inferno. Mas Deus está dizendo para você: escolhe a vida para que você viva. E essa vida se chama Jesus. Não tem outro jeito de entrar no céu. Foi assim que Deus estabeleceu. Antigamente, Deus falava ao povo através dos profetas. O Espírito Santo de Deus vinha de vez em quando. Ele não agia como ele age hoje, manifestando a sua graça sobre toda a carne. Ele vinha especificamente sobre uma pessoa e ali fazia a obra. Mas Deus estabeleceu um plano de salvação, irmãos. Concentrem em mim, por favor. São distrações, lembra? Distrações. Deus traçou um plano de salvação chamado Jesus Cristo. Por isso que eu disse que todos possuem esse convite, esse passaporte. Porque quando ele morreu na cruz, ele resgatou a humanidade. Ele trouxe com ele toda a criação de Deus. E todo aquele que se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Hoje não tem mais intermediário. Não tem um profeta, não tem um xamã, não tem um feiticeiro, não tem um padre para te levar para o céu, nem pastores não te levam para o céu, irmãos. Jesus é essa porta. Coloque a mão sobre o seu coração e peça ao Senhor hoje: Deus, por favor, a oração é sua, só estou conduzindo você. Se ainda, ó Pai, eu estou dividido, confuso, o mundo ainda me chama muita atenção. E às vezes eu estou desejando ir para o lado de lá. Eu estou tentando, eu estou me esforçando neste caminho estreito, apertado, porque eu quero servir ao Senhor. Mas às vezes, Senhor Deus, eu sou fraco e eu caio nessas tentações. Irmãos, confesse agora em nome de Jesus. Deus está te proporcionando um momento para você que já entrou por essa porta chamada Jesus, permanecer neste caminho. E você vai permanecer nesse caminho só quando você focar para o alvo à sua frente. Você não pode se perder com distrações. E lembre, pode ser difícil agora para você, para algumas pessoas, servir ao Senhor, porque é difícil mesmo. Renunciar a nós mesmos, renunciar, matar a nossa carne é difícil muitas vezes. Mas lembre que você está passando hoje, ou que você já passou, ou que você ainda passará até que Cristo volte. Não se compara com a glória que há de vir. O que você vai receber naquele carimbo no seu passaporte, irmãos. Não venda a sua salvação, não venda a sua eternidade por um prato de lentilha. É isso. As pessoas mudaram, a sociedade mudou, mas a palavra, o seu Deus não mudou. Ele está te chamando para esse caminho, para essa vida, para você viver. Mas você acha que vai ser só flores? Você vai comer só coisa boa todo dia? Isso é ilusão. Não é isso que Jesus pregou. Não se engane, achando agora eu sou crente,
só vai ser bênção na minha vida, com certeza. Mas as lutas também são bênção para nós. Jesus sofreu ali na cruz e nós não queremos sofrer. Queremos receber tudo de graça, tudo de mão beijada. Pense bem o tanto que Jesus sofreu para que nós estivéssemos aqui hoje, irmãos. Para que nós tivéssemos esse selo, essa marca. É que Deus olha para nós e fala: este é meu filho, ele está selado. E ele vai entrar no meu reino. Mantenha o seu foco no Senhor e não se distraia com as coisas deste mundo, porque são tudo ilusões, são tudo prato de lentilhas, tudo prato de lentilha. Não é o caviar, talvez, que você gosta, não é a picanha que você está achando. Deus tem um caminho melhor, mas são poucos que trilham, são poucos que a encontram, porque precisa realmente manter um foco no Senhor. Precisa realmente ser transformado e deixar ser transformado por esta palavra, por este amor que nos envolve, se deixar ser tocado e mudado pela ação do Espírito Santo de Deus que está aí para nós. Amém? Em nome de Jesus. Então lembre-se, quando você estiver fazendo alguma coisa, estiver muito colorido, porque o Espírito Santo de Deus fala no seu coração, lembre, olha, a porta é estreita, o caminho é apertado. O que eu estou fazendo? Vou voltar para o caminho apertado, bobo nada. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te conduza nesse caminho e nessa verdade todos os dias para a glória do Senhor, porque você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado. Amém? A Bíblia fala que muitos são chamados, poucos escolhidos, porque Ele chama a todos, mas são poucos que recebem o carimbo. E nós temos o carimbo, amém? Nós fomos selados pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, siga este caminho. Siga, irmãos, com muita fé. Está sofrendo? Cante louvores. Vai suportando, vai seguindo esse caminho e Deus vai te abençoar, porque a glória será maravilhosa, o céu será maravilhoso. Amém? Então não vamos nos perder neste caminho, em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você aplaudisse a palavra do Senhor. Amém? Glorificasse a Deus, porque Ele é bom. Jesus te ama, Deus te ama, o Espírito Santo de Deus te ama. Glória a Deus. Podeis assentar.